A paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia de hoje Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, venha falar comigo e com você através da sua santíssima palavra. Amém, meus irmãos? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que nos diz o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem ali chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, nós vemos aqui a história de um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ou seja, ele era chefe dos coletores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Era um homem rico, é o que nos diz a palavra, que ele era chefe dos publicanos e era rico, ou seja, um homem eminente socialmente, Ele tinha pessoas trabalhando abaixo dele, era um chefe, era um líder, E também tinha uma boa condição social, Mas nós vemos que isso não impediu Zaqueu de buscar se relacionar com o Senhor Jesus Cristo. Zaqueu, vendo que o Senhor Jesus Cristo vinha passando por Jericó, ele estrategicamente, vendo a sua pequena estatura, vendo a multidão que seguia o Senhor Jesus Cristo, ele subiu em uma figueira brava, para ficar em evidência e poder ver, inclusive, o Senhor Jesus Cristo quando está passando por ali, Nós vemos que quando o Senhor Jesus Cristo chega até onde está Zaqueu, o Senhor Jesus Cristo disse: Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo diz: Desce depressa, Zaqueu, Ou seja, quem estava procurando Zaqueu era o Senhor Jesus Cristo, Nós vemos que quem cita o nome de Zaqueu era o Senhor Jesus Cristo, Zaqueu ficou em evidência? Ficou, mas quem estava procurando Zaqueu para levar alguma coisa até Zaqueu era o Senhor Jesus Cristo, Então, quando o Senhor Jesus Cristo chega até Zaqueu, o Senhor Jesus Cristo diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, E o povo, vendo isso, murmurava, dizia que entrara para ser hóspede de um pecador, Os judeus odiavam, detestavam os publicanos, os coletores de impostos, Os judeus chamavam os publicanos de ladrões, de corruptos, Porque os publicanos, os coletores de impostos, em algumas ocasiões costumavam cobrar impostos, juros absurdos, e irreais, e os judeus se revoltavam com isso, Então nós imaginamos que a maioria das pessoas tinha o Senhor Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus, e ainda aqueles que não tinham o Senhor Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus, acreditavam que ele era um grande profeta. Então era uma pessoa santa ao olhar humano, E entrar na casa de um ladrão, de um defraudador, Mas nós vemos que Zaqueu, no versículo 8, diz o seguinte: Senhor, eis que dou os pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, o restituo quadriplicado, Ou seja, Zaqueu preferiu a relação dele, a salvação dele, A relação dele com o Senhor Jesus Cristo, que os bens. Nós tivemos o jovem rico que, quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo ordenou que ele vendesse todos os seus bens. Ele não quis, Mas Zaqueu nem precisou o Senhor Jesus Cristo dizer a ele, que ele deveria se desfazer dos seus bens, que ele deveria doar aos pobres, que ele deveria reparar o dano que ele havia feito, Ele mesmo, quando viu o povo murmurando que ele era pecador, ele foi, e disse ao Senhor Jesus Cristo: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, o restituo quadriplicado, Nós vemos um homem aqui que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e que priorizou o quê? A sua salvação, A sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o relacionamento dele com Deus, e inclusive desde o princípio, Ele era rico, ele era eminente socialmente, mas isso não foi impedimento para ele dizer: olha, eu não vou procurar Jesus, eu tô nem aí para ele. Não, hipótese alguma, Ele se esforçou, ele subiu em uma figueira, ele correu, para
que o Senhor Jesus Cristo, quando passasse por ali, o visse, né? Então o Senhor Jesus Cristo, no versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, meus irmãos, aqui eu tinha dinheiro, tinha saúde, tinha status social, era uma pessoa eminente, né? Tinha tudo que o ser humano, eu e você, toda a sociedade moderna deseja: dinheiro, bens, status, reconhecimento, satisfação pessoal, né? Mas ele sabia que ele não tinha uma coisa, ele não tinha a salvação dele, a alma dele, o espírito dele estava comprometido, né? Eu quero dizer para você que talvez nesse dia de hoje, assim como Zaqueu, né, uma pessoa farta, próspera, saudável humanamente falando, né? Mas a sua alma, o seu espírito está com o destino incerto, você não sabe se você está salvo, né? Você não sabe se o seu destino é o céu, se o seu destino é o inferno, né? Toda pessoa que morre sem aceitar, sem confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vai para o inferno, né? É pela graça, não importa se você é um pecador, se você é um publicano, vamos dizer assim, um coletor de impostos, alguém que, né, é pecador aos olhos da humanidade, né? Mas é pela graça, é pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós merece a salvação, né? Mas Deus é tão bom, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todos nós que crermos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo não fôssemos condenados, ou seja, não fôssemos destruídos, né? E quando viéssemos a morrer, partir desse mundo para a eternidade, né? Nós somos um ser espiritual, vivendo uma experiência terrena, estamos aqui para evoluir, para aprender, para nos desenvolver espiritualmente, né? Mas para que quando nós fôssemos para a eternidade novamente, nós fôssemos para o nosso Criador, né? Para o céu, lugar de descanso, de comunhão, de amor, da presença do Senhor Jesus Cristo, né? E não para o inferno, lugar de dor, de sofrimento, onde as pessoas que não aceitaram, que não confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vão, e principalmente as pessoas que não se arrependeram de seus pecados, né? Que vivem a vida nas bebedeiras, na farra, na prostituição, na glutonaria, na inveja, na calúnia. Essas pessoas, infelizmente, né, se morrerem, não tiverem aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se não tiverem se arrependido dos seus pecados, essas pessoas vão para o inferno, serão atormentadas, aterrorizadas pelo diabo, pelos demônios, irão queimar eternamente. Não é 20, 30 anos, né? É difícil seguir o Senhor Jesus Cristo, é difícil ser perseguido, é difícil ser caluniado, é difícil ser odiado, né? Mas são 20, 30 anos no máximo. Uma pessoa que morre sem se arrepender dos seus pecados, uma pessoa que morre, né, sem confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sem priorizar a sua salvação, né, essa pessoa vai passar a eternidade inteira chorando, gemendo, pedindo: Deus, me tira daqui, né, mas não vai adiantar, né, porque Deus não ouve quem está no inferno e Deus não habita no inferno, né. Então, depois de eu e você irmos para o inferno, estamos, né, eternamente condenados ao inferno. Então que nós possamos, meus irmãos, acima dos bens, da riqueza, da vida terrena, né, dessa experiência que nós vivemos aqui, priorizamos tanto, que é tão fútil, que é tão passageira, né, nós possamos priorizar onde nós vamos estar a nossa eternidade, né, se é no descanso, se é na paz, se é na comunhão com Deus, ou sendo atormentado pelo diabo. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja comigo e com você nesse dia de hoje. Amém?